Olá, boa noite. Começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje o Cultura Livre não vai falar sobre o palhaço de circo europeu. A gente fala do riso que brota do chão batido, do batuque, do axé, da sabedoria da periferia. E está acontecendo em Cuiabá uma imersão artística muito poderosa para nascer o espetáculo Floresta e as Pedras pelo Caminho. E para falar um pouquinho sobre esse processo criativo, falar dessa imersão artística, eu recebo aqui hoje a Ana Carolina Mello, atriz e pesquisadora, e a grande mestra maranhense Antônia Vilarinho, criadora do Palhaçaria de Terreiro. Boa noite, meninas. Um orgulho, prazer ter vocês aqui nessa noite e poder falar um pouquinho dessa imersão artística, poder falar com a Antônia, saber o que é a palhaçaria de terreiro e que também estamos descobrindo aqui hoje, né? Que eu não conheço. Para mim é um tema inédito, Antônia. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Antônia, Ana, para o público se situar e conhecer um pouco de vocês, né? Começar por você, Antônia, que a Ana te recebe aqui nessa imersão. A Ana já é artista aqui, não é cuiabana, mas já está em Cuiabá por muitos anos, né? Como palhaça. E ela traz a Antônia, né? Para esse trabalho. Então, Antônia, conta um pouquinho de você que veio do Maranhão, que já tem 4 décadas de carreira nas artes cênicas, né? Doutora na área. E para quem está assistindo que talvez não te conheça, conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua vida artística ao longo desses 40 anos. Meu Deus, axé. É chão, né? Boa noite, minha gente de Cuiabá. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? E bom, a minha história, né, com a palhaçaria, ela vem de muito longe, né? Eu sou maranhense, mas fui criada em Brasília, né? E foi em Brasília que tudo começou. E eu sempre gosto de, quando eu vou me apresentar, eu gosto de cantar, sabe? E eu gosto de cantar uma ladainha que vem da capoeira, né, capoeira Angola, que faz parte também desse processo que tem o fundamento da palhaçaria de terreiro. Então, eu vou me apresentar para vocês, cantando um pouquinho da minha ladainha. Pode ser? Com certeza. Então, vamos lá. Vou contar uma história do arroz do Maranhão, cabelo de Arapuá, de São Jorge e de Dragão. Tinha no centro do meio uma moça muito ousada. Disse: vou lá pro Planalto, pra cidade planejada. Vem de terra de cultura, de tambor e boi que arrasta. Misturou com tal de Clau, nasceu uma grande palhaça. É artista no cerrado, mantém caixa, trouxa e fronha, mata um dragão por dia, realiza e ainda sonha. Na Angola mandingueira é uma grande guerreira e na cultura popular, colega véi, fortalece a capoeira e viva meu Deus! Então, minha gente, essa é minha história, né? A história que começou, né, com as minhas raízes maranhenses e foi para em Brasília, né? Brasília que eu comecei na palhaçaria e de tanto de não me sentir tão adequado com a palhaçaria, que na época vinha uma palhaçaria muito da Europa, muito feita por homens, né? E por eu não me sentir adequado, não me sentia pertencente, uma mulher nordestina que gosta de cantar, que gosta de dançar, que gosta de tambor, né, da brincadeira, do terreiro da casa, né, porque a gente, né, no Nordeste, não sei se aqui em Cuiabá é assim, mas no Nordeste a gente brinca no terreiro, né, no terreiro da frente da casa, né, sai do terreiro, menino. Então, tudo isso foi me envolvendo e eu digo, eu preciso pensar um jeito, eu sou uma pessoa curiosa, né, uma pessoa que fica muito inventiva, eu preciso pensar uma palhaçaria que seja, que me caiba, sabe, que faça eu me sentir pertencente. E aí, dentro da minha história,
com academia, né, entrei no mestrado, falando da minha palhaça. E aí, no doutorado, eu encontrei um jeito de sistematizar todo esse conhecimento e criar essa palhaçaria de terreiro, que envolve, né, como eu falei, o terreiro da nossa casa, envolve as brincadeiras da cultura popular, envolve a capoeira Angola, o cacuriá, que é da minha terra, no Maranhão, e também, né, obviamente, as religiões de matriz africana, porque eu sempre me questionei, sempre perguntei assim, como, para mim mesma, por que a gente não pode trazer também o respeito, a educação que a gente tem quando a gente está dentro dos terreiros, né? O canto, a dança, a vestimenta, né? Que a gente pode se inspirar ali, pesquisar. Então, virou para mim como uma referência de pesquisa também. Obviamente que dentro da palhaçaria a gente também vive a gente, né? Vive o que a gente, né? A nossa história, o que a gente tem e transforma isso em arte, em comicidade, que aí eu digo que são comicidades negras, comicidades de povos originários, indígenas. Então, é uma palhaçaria brasileira. Pode-se dizer assim, né? Muito bom. E, Ana Carolina, você que é uma artista, pesquisadora, né, aqui de Cuiabá, o que te moveu cruzar, né, o país e buscar a palhaçaria que nasceu em você no desejo de dar vida à palhaça floresta, né? Então, conta aí um pouquinho de você, né, que já está aqui, mas como que nasce cruzou vários lugares já para dar vida a palhaça que você já trabalha com ela? Eu acredito que tem uns 5 anos por aí já, ou não? Ou mais? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Ana Carolina, sou multiartista aqui em Cuiabá, trabalho com várias linguagens, estou no hip hop, estou no audiovisual, estou na poesia e a palhaçaria é a minha paixão mais recente. Eu tive um primeiro contato com a palhaçaria em Belém, num festival com o qual eu fui trabalhando na técnica do espetáculo Palhaçando, que é o espetáculo onde eu tive a minha iniciação, assim, na palhaçaria, junto ao grupo Tibanaré. E lá eu via pela primeira vez um espetáculo de palhaçaria com mulheres ali. Eu vi pela primeira vez um espetáculo na rua de palhaças e aquilo me encantou completamente e eu fiquei com um sentimento em mim assim, eu sou palhaça. E aí eu falei, mas como que faz isso, né? E aí tinha me mudado de cidade, tinha saído de Cuiabá para seguir o caminho perto da minha família em São Paulo. E retorno para Cuiabá para essa aventura de desbravar essa palhaça. Volto para trabalhar ainda com o grupo Tibanaré. Mas assim, dentro de mim sempre existiu essa inquietude, essa vontade de me conectar com essa questão da nossa cultura brasileira, né, de incorporar a minha poesia, de incorporar o batuque, de incorporar as questões que eu acho importantes, né, de fundamentos. E aí eu Google mulher, palhaçaria, e nessa busca eu encontrei a palhaçaria de terreiro, encontrei a pesquisa da Antônia e coincidentemente ela ia dar uma oficina no mesmo período que eu estava em São Paulo. Eu me inscrevi e conheci a Antônia e foi um divisor de águas. Parece que eu senti um aconchego, assim, um lugar onde eu via que a minha imaginação, a minha criatividade, aquilo que eu tinha dentro de mim para comunicar, aquele era o caminho de estudo, sabe? Que é uma coisa que eu falo muito, assim, enquanto artista, é essa questão da pesquisa e continuidade. Porque a gente tem os nossos trabalhos, mas a gente também pesquisa muito até o resultado final, né? E aí foi nessa busca de conhecimento que eu encontrei a Antônia e em São Paulo eu falei que eu ia trazer ela para Cuiabá. Isso foi em 2023, se eu não me engano, 24, foi no início de 2024. Então agora, 2 anos depois, esse sonho está se tornando realidade. Foi contemplado o edital Viver Cultura, né, pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, pela Lei Aldir Blanc, o projeto Floresce as Pedras no Caminho, onde esse projeto coincide também com a minha entrada no mestrado, onde eu decido pesquisar a palhaçaria como forma de entender e estudar para que eu seja uma palhaça, né, porque
é uma constante aprendizado, né? E é esse momento em que eu estou agora, né? É o momento em que eu estou aprendendo a ser palhaça, fazendo esse espetáculo com a orientação da Antônia, e aí acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas me apresentando, a palhaça é uma das minhas versões e a versão que eu escolhi para estudar mais profundamente e praticar e treinar e me entregar para essa forma de se comunicar. Que bom, Ana, a gente fica muito feliz. Já vi a Palhaça Floresta em cena algumas vezes, gostei muito, imagino que tem muita coisa nova por aí. Mas algo que você falou, que eu li no seu release, é que quando você encontrou a Antônia, foi como fosse um choque de alma. Então, o que faltava no seu quebra-cabeça que você encontrou ali na Antônia e falou, não, eu quero ter ela como a minha mentora, eu quero trazer ela para perto, é isso que eu estou precisando? Para mim foi essa relação, porque a gente pode iniciar na palhaçaria de várias formas, né? A gente pode iniciar fazendo sozinho, a gente pode iniciar com cursos, a gente pode iniciar de várias formas. E eu queria iniciar uma relação de mestra, né? Então a Antônia, ela tem toda essa trajetória que ela compartilhou com a gente. Ela é pesquisadora, ela é doutora, ela tem uma tese de doutorado, ela inventou uma metodologia. E o que a gente mais encontra na academia é justamente isso, né? A escola de tal pessoa, as pessoas são seguidoras de escolas. Mas essas escolas, para mim, elas eram distantes da minha realidade. Elas não, que nem aprendo cada vez com a Antônia, não me cabiam, né? E aí, a pesquisa que ela traz, essa sistematização, essa pedagogia do afeto que ela traz, e desde os termos, as palavras que ela escolhe, a forma como ela conduz. Então, ao encontrar isso, é como se tivesse se materializado aquilo que eu estava procurando. Eu falei, era isso que eu estava procurando. E é esse caminho, essa escola, né, que eu vejo que esse trabalho de tantos anos traz para todas as mulheres brasileiras e para todas as pessoas que se propõem a pensar um trabalho artístico que valorize a nossa cultura, que seja desse território, né, onde a gente olhe para as nossas coisas, a gente valorize elas e a gente se aproprie delas para trazer para a cena. Então, a Antônia mostra esse caminho. Que legal. E para mim foi que encontro bom. A peça que faltava. Antônia, a Ana foi atrás de você pelo conceito que você criou também, né, que é a palhaçaria de terreiro. Explica para o nosso público, de forma simples, assim, o que diferencia a palhaçaria que bebe da capoeira, da Angola, dos saberes dos pretos, daquela palhaçaria clássica, né, europeia, que a gente costumava a ver nos filmes. Primeiramente, eu já questiono o que é o clássico, né? E o que difere é que aqui eu sempre digo assim, nós, né, brasileiros, a gente gosta do tambor, a gente gosta de dançar, E também, assim, eu não descarto a minha experiência com a palhaçaria europeia. Eu estudei na Europa, eu estudei nas escolas, né, europeias e com muita curiosidade. Na minha formação na palhaçaria, eu passei por muitos mestres e mestres, eu sempre tive muita vontade de ser palhaça. Eu quero ser palhaça. E na época, para ser palhaça era curso, e vir muitos cursos da Europa, né? Sim. E aí foi justamente esse lugar de pensar assim, eu não consigo ficar parada, sabe? A minha subjetividade, ela exige de mim que eu me mova, que eu fale de mim, que eu fale da minha cultura. E também porque eu já trazia na minha vida a minha relação com a capoeira, né? Já há muitos anos com a capoeira. E eu sempre vi na capoeira muita criatividade, muito improviso, muita técnica, né? E isso tudo eu fui pensando que isso é diferente, porque na minha cultura, isso cabe na palhaçaria que eu penso, né, que eu quero. Então, isso já faz um diferencial para mim. Obviamente, assim, a gente, pensando na palhaçaria também que vem da Europa, a gente aprende muito, porque essas também são minhas referências. O que eu fiz foi misturar tudo isso e criar a palhaçaria de terreiro.
pensar nessa metodologia, porque a palhaçaria, na época que eu comecei, vinha muito no lugar também dos mestres e que pegavam as mulheres, colocavam num lugar de né, subestimar ou desqualificar. E eu sou uma mulher tem muita personalidade. Eu digo, não, eu não aceito isso, eu não aceito a pessoa ficar dizendo para mim o que eu não sou. Então, isso foi me fazendo questionar mesmo, sabe? Dizer, não, eu preciso de... A academia me ajudou muito. Sim. Né? Entrar na academia, por mestrado, doutorado. Atualmente estou fazendo um pós-doc na USP. E é porque o caminho... Atualmente, muitas pessoas do circo, da palhaçaria, estão entrando na academia. Porque é justamente para a gente, nessas pesquisas, a gente ter parâmetros, né? Para pensar... Né? Pensar a decolonialidade, pensar o processo contracolonial, pensar o racismo, porque isso também foi o que me levou a pensar a palhaçaria aqui no Brasil, né? A palhaçaria de terreiro. Porque a gente não quer mais ficar chorando na frente dos outros, né? A gente não quer mais pessoa falando do nosso cabelo, sabe? Querendo enfiar coisa dentro do cabelo da gente, sabe? A gente não quer mais que misoginia, a gente não quer racismo. E tudo isso me levou a pensar a palhaçaria de terreiro, sabe? Que cabe todo mundo. Cabe pessoas trans, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas PCDs, todo mundo. Pessoas brancas também. É um chamado. Quem vem para esse chamado, chega e faz parte desse terreiro, né? Muito bom. Ana, você trouxe a Antônia para Cuiabá, o seu objetivo maior é a criação do espetáculo, né, Floresta e as Pedras pelo Caminho. O que são as pedras pelo caminho, né, na gestação de uma palhaça? O que tem sido desafiador para você nessa residência artística que vocês estão realizando na Galeria Mandala? Conta pra gente. As pedras pelo caminho, acredito que é assimilar essa linguagem da verdade e se conectar com a nossa própria verdade para ser verdadeiro na hora do que a gente se propõe a fazer no encontro com o público. E isso é um lugar onde eu vejo que a cada dia, na direção com a Antônia, nesse processo que a gente está fazendo desde a residência até agora, eu vejo que as pedras pelo caminho, essa cobertura que a colonização faz nos nossos corpos, essa cobertura que ela faz na nossa mata, né, que impede a gente de, no caso do corpo, né, e aí na pesquisa da palhaçaria de terreiro a gente entende o corpo terreiro, né, essa conexão, né, como que eu me conecto com isso e trago para a cena na ação da verdade, daquilo que eu estou buscando comunicar. Então, para mim, as pedras do caminho está sendo eu aprender uma nova linguagem, que é a linguagem da palhaçaria, mas é muito gratificante fazer isso dentro da perspectiva da palhaçaria de terreiro, porque aí eu entendo o que o meu corpo é alimentado. O meu corpo é alimentado do quê? Meu corpo é alimentado do maracatu, do hip hop, do forró, da comunidade, do sentimento de estar em comunidade, de festar. Então, eu vou chutando essas pedras pelo caminho, ao passo que eu me conecto com essas coisas e me conecto com essa energia que a gente vai construindo artesanalmente, pouco a pouco, no treinamento, né? Então, e que é algo muito difícil. A gente tem um espetáculo, né, para construir, a gente vai trabalhar para isso, só que o tempo que a gente tem nem sempre é o tempo necessário para todo esse treino. Então, tem muitas coisas que eu já assimilei de conhecimento transmitido, né, da mestra Antônia para mim, e coisas que o meu corpo está assimilando para que eu viva a ação dessa linguagem, ao invés de pensar o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, tem sido esse processo de transformação, assim, cognitiva, acredito, e pessoal. Uma das coisas que eu acho muito importante nesse processo da pesquisa da palhaçaria de terreiro é o autoconhecimento como fundamento, para que a gente entenda qual é essa energia qual é essa presença que a gente traz enquanto palhaço, que é nós mesmos, né? Então, para mim, as pedras no caminho é isso, é essa carranca de várias coisas que a gente constrói ao longo do tempo, nesse processo de corpo colonizado que nós temos do cotidiano,
e trincando isso e chutando pedrinha por pedrinha. E viver essa transformação, viver esse treino, viver essa prática, viver essa palhaça que floresce a cada dia, a cada hora, a cada minuto do nosso processo ali. É intenso, E é um altos e processo baixos. intenso. Antônia, a gente sabe que no terreiro, todos os terreiros, né, nos terreiros de casa, nos terreiros da vida, do corpo, tudo a gente aprende muito pela oralidade, pela convivência, né? E como tem sido dirigir a Ana nesse processo da criação do espetáculo dela, né? Como tem sido trazer a sua metodologia para engrandecer esse trabalho, né? Para trazer mais artifícios, para trazer mais substratos, para trazer mais, né, força aí para essa palhaça floresta. Olha, é um processo muito desafiador, né? Porque eu nem, assim, a gente sabe que é uma direção, mas eu uso uns termos também que eu trago também das religiões da matriz africana, trago da capoeira. Então, eu chamo de ori, cabeça, entação, né? Para a gente ter essa liberdade também de pesquisar, de descobrir. Até porque a palhaçaria, principalmente com mulheres, né? E mulheres negras, mulheres indígenas, a gente não tem muitas referências, a gente não vê muitos espetáculos, né? E a palhaçaria de terreiro também é uma metodologia que saiu ali da pesquisa, né? Continua, mas saiu ali da tese, né? E aí, o que eu vou fazer? O desdobramento é levar para a cena, né? Aí tem o desdobramento do meu livro, que vai sair, né, o ano que vem, e o desdobramento na cena. Primeiro eu testei comigo, né? Eu tenho o meu espetáculo que chama A Mulher Festa, que é também um processo ainda, né? De criação, né? Um processo, e processos criativos, eles acabam sendo também muito desafiadores, né? Né? A gente sofre, mas não é sofrer, é sofrer no lugar de saber que vai ter um resultado, né? Sabe? Não é a palavra sofrimento, mas é porque a gente está na busca, né? E vim fazer... Eu já tenho feito esses processos de orientar em outros estados. Eu fui para Ilhéus, um grupo lá em Ilhéus. Eu fui para Belo Horizonte também, montagem de um espetáculo. Mas sempre vem de pessoas... Primeiro eu dou a oficina, né? A imersão. A pessoa faz a imersão para entender um pouco como é que é essa pedagogia, né? Entender como é que é o meu processo. Eu acredito que futuramente, porque a gente, né, eu estou caminhando com essa pesquisa, que eu acredito que daqui a uns anos, né, já está bem difundido, porque daqui a uns anos vai estar muito mais conhecido, né? Não vai precisar contextualizar tanta coisa, não vai precisar assim, que as pessoas fiquem confundindo, né, associando, né, o terreiro religioso, vai entender isso como pesquisa. Sim. E como desdobramento também de pensar um espetáculo, uma cena, a gente vai muito. E aí sim, eu trago também experiências do que eu tive em relação ao trabalho que eu fiz na Europa, porque a gente aprende e ressignifica, porque aprende também a trabalhar com a técnica, né? E criar uma técnica, né? E vim para cá trabalhar com a Ana, ela está muito disponível, né? Ela traz também, isso encurta o caminho, né? E a gente, nesse encurtar de caminhos, ela já tem a relação dela aqui com a cidade, como ela mesma falou, o maracatu, o slam. Eu digo, porque a palhaçaria, nós, mulheres, falamos muito da gente, das nossas histórias, né? E a gente pode fazer isso nessa linguagem, trazer das nossas histórias para a cena, né? Contar a nossa história, falar dessas pedras, né, no caminho, de uma maneira que a gente, né, todas as mulheres podem ter umas pedras no caminho para contar a sua história. Eu tive as minhas pedras no caminho para contar a minha história. No caso da Ana, é a relação dela aqui também com a natureza, né? Com
com o maracatu, com a cultura daqui, com a cultura que ela se identifica. A cultura brasileira, a cultura popular, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda bastante para pensar o processo criativo. A gente está passando, né, porque estamos criando dramaturgia, estamos criando todo mundo no coletivo. Eu trabalho muito no coletivo, até porque aprendi isso na minha religiosidade, na minha cultura também, vinda dos terreiros, né? Sim. A comunidade. Então, isso também ajuda bastante. Cada pessoa contribui um pouquinho. Quando a gente vê, é o artesanato, né? Quando a gente vê, a gente construiu, agora, desde a outra vez que eu vim, para agora a gente já está assim, nossa, mas nós conseguimos já fazer isso tudo, sabe? E tem uma coisa, quando o espetáculo estrear, eu digo, olha, está só começando. Você vai começar a aprender mesmo fazendo, sabe? Verdade. E isso é muito bacana também, né? A gente ter uma obra que a gente pode crescer junto com ela. Sim, não é? Vai se modificando, né? Vai ganhando outras roupagens, vai... Porque a gente muda, né? Se a gente encara a gente com esse terreiro, com esse corpo em movimento, a gente sofre alterações, né? Então, se a obra caminha junto com esse corpo, ela vai se modificando aí durante o processo. E o que é legal também, que você, Ana, que você, assim que o trabalho estiver pronto, né, ele vai estrear nos bairros de Cuiabá, Pedra 90, Parque Cuiabá, que é a nossa periferia, né? Então, explica também por que o primeiro lugar que você quer levar o seu trabalho é para as periferias. Nesses bairros, faz anos já que eu tenho relação em estar lá com arte e cultura, ou dando oficinas, ou fazendo apresentações artísticas. E a escolha é justamente porque eu quero apresentar na rua, eu tenho uma relação com a rua, de criar um momento que cria uma ruptura, né? Ali no cotidiano, todo mundo se encontra e vive uma outra realidade juntos. E para mim não teria outro lugar que não a rua para eu fazer essa estreia, até porque o meu desejo maior, o meu sonho maior é fazer uma circulação nas ruas do Brasil com esse espetáculo. Então, eu escolhi as ruas de Cuiabá que eu estive presente. Então, é um lugar que eu vou me sentir confortável, lugar que eu já estive, lugar que eu sei que as pessoas são generosas, que elas vão receber isso com muito amor e carinho, porque eu estou fazendo com muito amor e carinho. Então, eu escolhi um lugar onde eu sei que isso vai ser recíproco, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente faz as coisas há tantos anos, só que parece que a gente está sempre começando, sempre aprendendo coisas novas. Então, eu escolhi esses lugares por afeto por esses lugares e reconhecimento. Legal. Ana, você também tem registrado todo esse processo criativo como um diário de bordo e como um vlog, né? Então, como que está sendo recebido isso na internet, né? As pessoas têm curiosidade, que é isso? Como que tem sido isso para você? Eu decidi organizar essa pesquisa em vlog, porque eu estou também no mestrado e pesquisando palhaçaria, e o processo criativo ele vai estar dentro, né, disso. Então, esse registro ele é importante tanto para eu manter ali a fluidez, o fluxo do registro, né, mas também para compartilhar, porque a divulgação científica, para mim, ela é muito importante. Então, eu vejo que dentro de toda a generosidade que a Antônia agrega assim, nesse processo, e tudo que eu tenho aprendido com ela, para mim fez muito sentido incluir no projeto cultural a divulgação científica. Tanto da palhaçaria de terreiro, como essa metodologia, que como a Antônia já está profetizando, e eu super acredito, no futuro, né, ela vai ser muito mais difundida, mas eu quero fazer parte dessa história, contribuir para a divulgação da metodologia palhaçaria de terreiro, e a partir da minha experiência, né, como eu estou vivendo a palhaçaria de terreiro dentro da minha pesquisa para o corpo colonizado. Então o vlog, ele é isso, e deu certo, foi legal. Eu já fui abordada na rua, o pessoal perguntando, falou, olha, eu vi o vlog, tô acompanhando, eu quero fazer a residência.
Então, muitas pessoas ficaram curiosas, muitas pessoas confundem mesmo essa coisa do terreiro religioso, mas eu acho interessante também porque gera essa curiosidade e aí faz a gente instigar a pessoa a pesquisar, ouvir, perguntar para mim, né? Enfim. Mas para mim é muito satisfatório poder participar e contribuir com a divulgação científica da palhaçaria de terreiro e me colocar como pesquisadora, né? Eu faço esse vlog porque eu sou uma mulher pesquisadora, palhaça pesquisadora, e estou compartilhando o diário de bordo do processo criativo com todo mundo que quiser acompanhar e saber mais. Estudar, né? Acaba Estudar. estudando junto. É sobre estudar, e quem quiser estudar pode me procurar, que eu adoro estudar junto, tá? Que delícia. Gente, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, Ana, que vem movimentando já a palhaçaria, né? Iniciou-se lá com o grupo de Banaré, aí trouxe a sua própria a Palhaça Floresta, aí veio a Palhaça Fronha para contribuir, né? Com você, que é a Palhaça da Antônia. E se as duas palhaças, a Palhaça Floresta e a Palhaça Fronha, se cruzassem aqui no Cultura Livre hoje, qual ensinamento elas trariam aí para o público, hein? Conta. Olha, me conta. Diante de tudo que eu já conheci, acredito que é uma grande celebração. Que a Antônia é a mulher festa, né? É a mulher Não festa. é nada mais nada menos do que a mulher festa. Então, me ensina muito sobre a celebração. A gente fala muito de ancestralidade, né? E esse trabalho todo é sobre isso, né? Então, eu acredito que é o velho com o novo com o velho, né? Nesse sentido de pensar assim, que a gente se encontra de alguma maneira, o que tem que encontrar nessa terra, a gente acaba se encontrando. Então, foi um grande encontro. E a palhaçaria, o circo, né? A gente celebra os encontros, sabe? Então, foi um grande encontro, um encontro que a gente, quando a gente está na hora do processo criativo, eu digo que eu já fui assim, eu já tive nesse lugar, Sim, sabe? Uma generosidade grande também, a generosidade, a coisa assim de ir também para apresentar nos lugares onde estão as pessoas, nas comunidades. Eu acho que isso também está relacionado, e a gente precisa estar nas nossas raízes, assim, né? Ser acolhido, a gente ir em busca desse acolhimento, né? Levar nossos trabalhos, né, para... Depois a gente pensa em voar, porque a gente precisa também que todo mundo veja. Eu desejo muito, eu falo, Ana, esse espetáculo ele é para rodar muito, sabe? É Sesc, é Palco Giratório, é profetizar para, sabe, para ganhar dinheiro. A gente merece, né? A palhaça merece. Trabalha para isso. A gente merece. Meninas, que delícia, que bom conhecer um pouquinho de vocês, conhecer seu processo criativo. Cultura Livre agradece muito e a gente está ansioso. Já tem data, Ana, para a estreia? Conta aí pra gente. Sim, a estreia é no dia 3 de julho, vai ser dia 3, 4 e 5 de julho. Dia 3 vai ser no Parque Cuiabá, dia 4 vai ser no Jardim Vitória e a gente encerra a estreia no Pedra 90, então vão ser 3 dias de itinerância pelos bairros de Cuiabá, com o espetáculo Floresta e as Pedras pelo Caminho. E é uma grande satisfação poder brotar, né, parir esse espetáculo e me aproximar cada vez mais da minha palhaça. Aí, vocês aí de casa, muito obrigado. Já sigam a Ana nas redes sociais. Você consegue ir lá, saber um pouquinho, acompanhar o vlog, né? Ana Carolina Mello, né? Isso nas redes sociais. E aí você acompanha o vlog, vê as datas e cola no bairro e de repente você é surpreendido pela Palhaça Floresta. É isso, gente. Muito obrigado. E fique com a gente, porque no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Obrigada, até mais. Axé. Obrigada. Axé.